porque nós vamos não apenas ler o texto, né, aquele sermão de 3 pontos, ler o texto, fugir do texto e nunca mais voltar para o texto. Nós não fazemos isso, né? A gente lê o texto, eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta para acompanhar, para ver se realmente aquilo que o pastor está pregando é o que tem na palavra de Deus, é o que Deus está nos ensinando. E nós estamos aqui meditando num livro chamado Amós. Amós, livro de Amós, lá no capítulo 5, hoje nós vamos meditar dos versos 1 até o verso 15. Você que está com um aplicativo de celular também não tem problema, desliga as notificações e deixa ele aberto aqui. O meu propósito é até o final do culto acabar com essa bateria para ficar o tempo todo aberto aí para você ir acompanhando a Bíblia, a palavra de Deus. Nos diz assim: ouçam, povo de Israel, ouça este cântico fúnebre. A virgem Israel caiu para nunca mais se levantar. Está estendida no chão, e não há quem a ajude a ficar em pé. O Senhor, o soberano, diz: quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão. Quando delas saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e vivam. Não adorem nos altares de Betel e não vão aos santuários de Gilgal ou Berseba, pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio e os de Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam, do contrário ele passará por Israel como um fogo e destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Vocês transformaram a retidão em amargura e trataram a justiça como um lixo. Pois ele criou as estrelas, as Pleiades e o Órion, transforma a escuridão da manhã e o dia em noite, tira a água dos oceanos e a derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. Com rapidez tremenda, destrói os fortes e esmaga suas defesas. Como vocês odeiam juízes honestos, como detestam os que dizem a verdade, oprimem os pobres e roubam o seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão o vinho delas, pois eu sei o que os seus atos de rebeldia são, e os seus pecados são grandes. Afligem o justo aceitando subornos e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é um tempo de desgraça. Façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão do remanescente do seu povo. Vamos orar uma vez mais. Querido e grandioso Deus, o Senhor disse na Tua palavra que o Senhor enviaria o Teu Santo Espírito no meio do seu povo, para que pudesse entender e compreender a Tua palavra. E neste momento, Deus, nós clamamos a Tua presença, para que possamos, ó Deus, aprender e tirar lições para as nossas vidas, a partir da palavra do Senhor que foi lida e agora vai ser explicada. Que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio, ó Deus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada no livro de Amós, e que Teu Santo Espírito esteja com os meus irmãos e na minha vida, para que possamos aplicar as Tuas verdades na nossa vida. Nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. O livro de Amós, alguns aqui já estão, talvez a maioria já estejam acompanhando, às vezes aqui pela internet, outros presencialmente, e no livro de Amós você vai encontrar Deus anunciando através de um profeta o juízo sobre Israel. Ele começa ali em outras nações de uma maneira rápida, trata Judá ali de uma maneira um pouquinho mais ampla, mas o foco central está no livro no povo de Israel.
E é tão interessante porque quando Deus dá essa palavra a Israel, ela traz algo muito importante aqui no meio. Nós podemos ver nesse texto 3 elementos que são fundamentais. O primeiro deles é o convite do Senhor: buscai ao Senhor e viva, buscai ao Senhor e viva. O segundo é a grandeza de quem faz o convite, que é o próprio Deus, aquele que criou as estrelas, aquele que criou o universo. E o terceiro que nós podemos perceber é que esse convite traz consequências práticas na vida daqueles que buscam o Senhor, traz transformação de vida. Só que Amós, ao invés de entrar direto nisso, ele já começa meio que fazendo aqui um resumo dos capítulos anteriores. Então ele faz um resumo dizendo o retrato de Israel e mostrando as consequências daquele caminho que Israel está vivendo ao longo desse texto. Então vamos lá primeiro perceber aqui, a título de introdução, o retrato de Israel. Ele diz assim: ouça, povo de Israel, ouçam esse meu cântico fúnebre. A virgem Israel caiu para nunca mais se levantar, está estendida no chão, e não há quem a ajude a ficar em pé. Esse é um resumo dos capítulos anteriores, quando mostra o estado que Israel está. Israel, naquele momento, naquela circunstância, estava de costas para Deus. Aliás, era uma situação ainda mais interessante, porque eles eram pessoas que cultuavam, pessoas que estavam nos momentos de celebração, pessoas que contribuíam com seus dízimos. Diz que eles levavam a cada 3 dias tudo muito bem contado, muito bem separado. Eram pessoas que participavam das cerimônias religiosas, mas que ao mesmo tempo subiam lá para Betel a adorar outros religião misturada. Além disso, eles estavam vivendo um momento muito crítico, porque não havia justiça no meio do povo. Aquele que tinha um pouco mais de poder passava a perna naquele que não tinha poder. E quando este que não tinha poder ia reclamar aos juízes, os juízes eram subornados, eram comprados. Quando eles reclamavam no STF de lá, eles recebiam não como resposta, porque a justiça era comprada. Ele usa a expressão dizendo que a justiça era comprada por um par de sandálias. E Deus nos mostra que o olhar dele, ainda que toda a sociedade se corrompa, o Deus Todo-Poderoso não é corrompido. E ele olha para aquele povo e diz: eu vou resolver, eu vou julgar, eu vou trazer a minha justiça. Então aqui ele traz um retrato de Israel como mostrando aquela rebeldia que ele vivia, o sincretismo religioso, a injustiça, o suborno, a hipocrisia religiosa, a opressão contra quem não podia. E compara Israel com uma mulher virgem que está caída e que não consegue mais se levantar. Então, se ela não se levanta, ela vai ficar estendida no chão, não haverá casamento, não haverá as bodas, ela está estendida no chão e ninguém a ajuda, ninguém a acolhe, ninguém está presente. Israel, aquele povo, aquela nação, estava desviada do Senhor, vivendo princípios e valores diferentes daquilo que a palavra de Deus nos diz. A sociedade se corrompeu e Deus está chamando aquela sociedade para se voltar contra ele. Por isso Israel está experimentando as consequências do seu pecado. Quando de tanto pecar, a Bíblia diz que eles pecaram repetidamente, e de insistir nos mesmos pecados, de ser advertido por tantos profetas que passam nessa fase da história de Israel, de tanto pecarem, eles não se corrigem, mesmo sendo advertido por profetas. E então Deus retira a sua bênção, Deus retira o seu controle sobre a chuva e faz com que haja uma oscilação do clima. Deus retira a sua boa mão da vida daquele povo, e eles estão experimentando a consequência dos seus pecados. Todos nós que aqui estamos temos uma história parecida, com intensidade maior ou menor, mas todos nós somos pecadores. Essa é a nossa característica. Deus sonda o coração, Deus sabe aquilo que se passa dentro de nós. E quantas vezes, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo alguém que já teve um contato com Cristo Jesus, mesmo alguém que já foi impactado por Cristo,
mas na hora de tratar das coisas, na hora de fazer os negócios, na hora de lidar com o funcionário, na hora de lidar com o chefe, na hora de lidar com o professor, na hora de lidar com autoridades, deixa de lado os princípios de Deus e começa a fazer com outros princípios. É assim que aquele povo estava vivendo. E nós precisamos perceber que esse também é o nosso retrato sem Deus, porque a Bíblia diz claramente: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas veja você que é uma consequência pelos seus pecados. Eles estão colhendo o resultado daquilo que eles mesmos plantaram. Há uma consequência natural. Veja no verso 3. Se você lembrar a história de Israel, você vai perceber que é uma história de Deus abençoando nas guerras, nas lutas. Eles iam guerrear não por si mesmo, mas com a força e no nome de Deus. E muitas vezes com um número reduzido de guerreiros, com um número reduzido de soldados. Eles venciam e saíam vitoriosos celebrando. E agora Deus diz o seguinte: o Senhor soberano diz: quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão com vida. Quando delas saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Ou seja, é uma derrota total. Deus tira a sua boa mão de cima daquele povo. A bênção que estava sobre a vida deles foi retirada como uma disciplina por causa dos pecados, por causa de não levar Deus a sério, por causa de ouvir aquilo que Deus quer, mas deixar de lado, por causa de tantas advertências, mas não levar Deus a sério. E eles vão experimentar então escravidão e exílio. O pecado escraviza, e eles seriam escravos na Babilônia. Deus levanta a Babilônia para pegar o seu povo e dar aquele chacoalhão tremendo no seu povo, para que eles voltassem a depender de Deus e percebessem a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Aliás, é muito interessante, porque eles estavam vivendo um momento muito bom politicamente. Dinheiro estava correndo bem, a política estava estável, estava tudo aparentemente em ordem. Mas quando Deus não é levado a sério, o povo cai. E é isso que está acontecendo naquele momento. Eles são, aqui a expressão do verso 5, reduzidos a nada, destruídos por completo. A pior consequência que pode existir dos nossos pecados é Deus retirar a sua boa mão das nossas vidas e dizer assim: você quer viver no pecado? Vai lá, prova. Romanos capítulo 1 nos mostra isso também. Deus fazendo a mesma coisa. Deus dizendo: você quer viver no pecado? Então vai lá. De tanto pecar, de tanto insistir por não se voltar para Deus, tem uma hora que Deus diz assim: experimenta, bebe e se lambuza daquilo que você quer, e você vai perceber as consequências desastrosas na vida daqueles que assim agem. Deus tirou a sua boa mão de Israel. Sem a bênção do Senhor, nada dá certo para eles. Então, ainda que construam casas boas, confortáveis, de pedra, coisa maravilhosa, aquela coisa chique demais, com móveis planejados, bem arrumadinho, tudo no lugar, ele diz: vocês não vão morar nela. Por quê? Por causa dos seus pecados. Ainda que plantem videiras, preparem, pensando: vou fazer uma festa, chamar os meus amigos com aquele vinho artesanal que eu mesmo fiz. Deus diz: vocês não vão provar, porque alguma coisa vai acontecer no meio do caminho, porque eu estou tirando a minha boa mão, e aquela plantação não vai prosperar, não serão prósperos, nada dá certo, os caminhos são realmente ruins para eles, por causa de não levarem Deus a sério. Veja, deixa o dedo aí e muda para Salmo 127, e você vai encontrar uma palavra do Senhor muito interessante acerca disso. O Senhor nos diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o que acontece? O trabalho dos construtores é em vão. Se Deus não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão.
se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la como sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Você percebe que coisa interessante? A vida é mais do que trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. O segredo para ter uma vida satisfatória, feliz, é ser obediente a Deus e estar debaixo da sua boa mão. Aí Deus diz assim, até quando está dormindo, Deus está abençoando e fazendo com que ele prospere. Mas se Deus não ajuda, construiu, não resolve, fez aqui, tem uma cidade bem fechada, bem organizada, plantou, não vai colher, é muito interessante. Nós precisamos de Deus dia a dia, e esse é o grande segredo da vida. Se você simplesmente se mata de trabalhar, e as coisas sempre estão tão complicadas, lembra disso, se posicione debaixo de Deus, humilhe-se perante Deus, mas lembra de mais uma coisa, não é simplesmente o fato de estar próspero, que significa a bênção do Senhor. O povo de Israel estava vivendo de maneira próspera, mas estava o oposto do Senhor. Na verdade, o segredo da vida é aquilo que Filipenses nos diz, que Paulo nos ensina, dizendo o seguinte, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Quer esteja bem, quer esteja mal, eu aprendi a viver contente, porque eu sei que Deus está acima, e Deus está acima de tudo isso. Então o bondoso Deus, por causa dos pecados, da insistência dos pecados de Israel, o bondoso Deus tira a boa mão de cima deles, e agora nada dá certo. Quantos são completamente frustrados por não levarem Deus a sério? Quantas pessoas batem, quebram a cabeça e não acontece nada, porque não consideram Deus nos seus caminhos? Esse é um segredo muito interessante, que nós podemos aprender a partir do texto de Amós. Não estar debaixo da boa mão de Deus é uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida. Quando Deus diz, quer pecar? Então eu vou deixar um pouquinho aqui, vou largar para vocês fazerem, e aí vocês experimentam de fato aquilo, isso é terrível. E veja que coisa interessante, pecou, há uma consequência prática. Israel vivia mergulhado no pecado, por isso há uma consequência. Aquele que deliberadamente escolhe não levar Deus a sério, ele precisa arcar com as consequências, e há uma consequência natural para o pecado, que é a punição, que é o castigo, que é o peso. Mas aí que entra a beleza da coisa, e aí que entra aquilo que encanta o meu coração. No meio de tudo isso, no meio de um povo pecador, apesar de tudo que eles fizeram, apesar dos seus pecados, apesar de serem gananciosos, apesar de passarem a perna nos outros, apesar de enganarem, apesar de balanças injustas, apesar de serem corrompidos em tudo, em meio a esse caos que Israel estava vivendo, apesar de conhecerem a palavra de Deus e se desviarem dela, a misericórdia de Deus se faz presente na vida de pecadores, de uma maneira tão maravilhosa, de uma maneira tão especial. Deus se manifesta por meio de um convite gracioso àquele povo. O convite de Deus é: buscai ao Senhor e viva, busque-me e viverás. Esse convite está enfatizado 2 vezes no texto, como uma ênfase, como se Deus estivesse grifando isso, para dizer para você: busque-me e viva. Apesar dos pecados, apesar da vida torta, apesar de Deus até já ter tirado a sua bênção da vida daquelas pessoas, quando eles se voltam e se voltarem para Deus, Deus abençoa, Deus traz algo especial. Apesar de tudo,
há um convite de Deus, apesar dos pecados, apesar de não terem levado Deus a sério, apesar de serem hipócritas na sua religião, apesar de serem injustos, apesar de oprimirem os pobres, apesar de serem gananciosos. Deus diz: busque-me e viva, busque-me e viva. Não tem pecado maior do que o poder de Deus. Não tem pecado maior do que a capacidade de nosso Senhor Jesus Cristo de perdoar pecados. Não tem pecado maior e mais poderoso do que o sangue de Cristo Jesus, que é capaz de limpar todo o pecado, que é capaz de purificar, que é capaz de trazer vida nova. E o pessoal fala: o Evangelho só está no Novo Testamento. Olha o Evangelho aqui no Antigo Testamento. Eles mergulhados no pecado, e Deus dizendo: busque-me e viva. Do capítulo 2 até o fim do livro, sempre está destacado os pecados de Israel, mas apesar de tudo, o Deus poderoso anula os pecados, como diz Romanos 3, agora, 3, 23, e agora o versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo do pecado. Com esse texto, eu tenho para você duas notícias e uma pergunta. A primeira notícia é a seguinte: todos são pecadores, até você. Quando a gente se acha bom, é porque na verdade eu estou olhando para aquele que é pior que eu. Então, se eu olho para alguém que é pior, naturalmente eu estou melhor. Mas quando eu olho para Deus, que é o padrão absoluto de justiça, o padrão absoluto de santidade, o padrão absoluto de amor, aí eu percebo quão falho eu sou, e o quão pecador eu sou, e o quão carente da glória de Deus, da graça de Deus, o quanto eu preciso de Deus na minha vida. Todos são pecadores, ninguém, absolutamente ninguém alcançou o padrão da glória de Deus. Nem eu, nem você, nem absolutamente ninguém, a não ser Jesus Cristo. A segunda notícia que nós podemos perceber é que Deus declara justos, por meio de Jesus Cristo, todo aquele que crê. Porque sabe, Ele compra com o sangue de Cristo, Ele resgata do castigo, não porque as pessoas melhoraram, deram uma arrumadinha, acertaram sua vida, mas porque Cristo Jesus morreu para perdoar pecados. Ele leva sobre si o pecado daqueles que não creem, Ele troca de lugar com aquele que crê. E a pergunta é: você crê nisso? Você tem confiança plena nisso? No próprio Cristo Jesus, que deu a sua vida para perdoar pecados? Esse é o caminho da vida, esse é o caminho da transformação, e é assim que Deus faz. Deus diz para aquele povo em Israel, mesmo Cristo não tendo vindo ainda, Ele diz: busque-me e viva. Eu acho muito interessante, eu já contei aqui, mas eu gosto demais dessa história. E quase todo sermão que eu vou pregar, parece que encaixa a história de John Newton. É uma história muito interessante, porque ele era um traficante de escravos, que durante muito tempo viveu escravizando, através do seu navio. Ele pegava pessoas na África e levava até a Inglaterra. Mas esse homem, num determinado momento, ele é impactado por Cristo Jesus. E ele tem a vida transformada, então ele para de ser um mercador de escravos. E depois de tudo isso, ele influencia uma pessoa chamada William Wilberforce, que foi um dos principais influenciadores no mundo da libertação de escravos. Era um deputado inglês. E esse John Newton, ele vai envelhecendo, e depois de tudo que eles fizeram, da influência que eles exerceram sobre a questão da libertação dos escravos, quando ele já está bem velhinho, já bem cansado, bem debilitado, chega para ele um repórter e pergunta para ele: escuta, como é que foi essa história toda? E John Newton responde assim: meu filho, eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro que eu sou um grande pecador e que Jesus Cristo é um grande Salvador.
Olha o que ficou marcado no coração dele. Olha o que ficou gravado, não foi os feitos, não foi as pessoas que eles influenciaram, foi o fato de que ele é um grande pecador, mas Jesus Cristo é um grande Salvador, a ponto de salvar alguém como ele, como eu, ou qualquer um de nós. Lembre-se, esse é o grande Salvador. E Deus aqui, Cristo ainda não tinha vindo, mas de um jeito simbólico ele diz assim: busque-me e viva. Olha que interessante, ele não diz assim, busque e faça mais alguma coisa, mas ele diz, busque-me e viva. Deus sempre se coloca como o autor da salvação, Deus sempre se posiciona como o remédio para o pecado. É assim, busque-me e viva, apesar de tudo isso. E aí nós encontramos então, além desse convite, a grandeza de quem está fazendo o convite. Veja, por exemplo, no verso 8, Deus dizendo assim, pois Deus, criou as estrelas, as Pleiades e o Órion, ou seja, Deus criou o universo, Deus é o Criador. Não é um convite qualquer, não é para buscar qualquer pessoa, não é para buscar qualquer religião, não é para buscar qualquer igreja, qualquer placa de igreja, não. Busque o Deus Criador de todas as coisas, busque o Senhor dos senhores, o único Deus vivo. E ele diz também que Deus é o grande sustentador. Ele diz aqui que transforma a escuridão da manhã e o dia em noite, tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. O meu nome é Senhor. Somente muitos anos depois, que os pesquisadores foram descobrir, através da sua ciência, entre aspas, que o sol atinge o oceano, faz com que a água evapore, as correntezas de vento fazem com que aquele vapor vá para outros lugares e que chova sobre a terra. Mas olha que interessante, Amós, aqui 730 anos antes de Cristo, ele já sabia, porque ele tinha contato com aquele que é o Criador de todas as coisas, e diz, esse Deus, ele faz o seguinte, esse Deus Todo-Poderoso, ele tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. E ele continua no verso 9, dizendo, lembre-se que Deus é mais forte do que os guerreiros mais capazes, com rapidez tremenda destrói os fortes e esmaga as suas defesas. Não tem governante que possa resistir a Deus, não tem soldado mais forte que Deus, não tem poder econômico, não tem poder algum que possa resistir ao Senhor dos senhores, ao Deus Todo-Poderoso. Ele é único, ele é verdadeiro, sua magnitude é tão grande, tão intensa, que naquela época eles escreviam o nome de Deus apenas com consoantes, era um nome impronunciável, e depois foram acrescentadas as vogais para chamá-lo de Yahvé, o Deus, o Todo-Poderoso, o único Deus, aquele que é eterno, aquele que é Senhor dos senhores, continua fazendo o mesmo convite: busque-me e viva, busque-me e viva. Não é um convite fake, não é apenas para dizer assim, busque a Igreja Batista, ou busque qualquer outra placa de igreja. Eu sou batista, eu amo muita coisa da história batista, eu gosto, mas eu quero dizer que a Igreja Batista não salva ninguém. E nenhuma outra igreja é capaz de salvar alguém. E aquela que diz que salva está provando que está mentindo, porque o único capaz de salvar é Cristo Jesus. Por isso ele diz, busque-me e viva. E claro, aqueles que estão em Cristo vivem com os seus irmãos e dão os nomes, dizendo aqui é uma igreja batista, aqui é uma igreja assim, vão colocando nomes, mas a essência está no Cristo, a essência está no nosso Senhor Jesus Cristo, e não em qualquer outra coisa. Busque-me e viva. Não é apenas buscar agir melhor, não é apenas se consertar, não é
apenas tentar arrumar a si mesmo para se tornar alguém agradável diante de Deus, não é autoflagelar-se para pagar os seus pecados, não é fazer promessas difíceis, não é ir daqui até não sei na onde de joelhos para cumprir promessa, não é colocar não sei quanto de oferta, não, é busque-me e viva. A vida só é encontrada em Deus. Apesar daquele povo estar completamente em pecado, Deus ainda dá essa oferta graciosa, dizendo: busque-me e viva. Um exemplo que eu gosto demais, que eu acho interessante e que eu repito com frequência, é aquele belo exemplo do homem da cruz. Porque Jesus está sendo crucificado, há uma outra pessoa que também está sendo crucificada, e este assume: é pelos meus erros, é pelos minha culpa, é porque eu não fui aquilo que eu deveria ser. Mas o Senhor que aí está, não deveria estar aí. Jesus olha e diz: é isso mesmo, você está entendendo quem eu sou, você está percebendo a grandeza disso. E aí Deus perdoa aquele homem, sem nunca ele ter feito boas obras, sem nunca ele ter ofertado, sem nunca ele ter se consertado por si mesmo. Não, ele não conseguia nem erguer a mão para dizer aleluia, porque a mão dele estava presa naquela cruz. Mas como o poder para salvar está em Deus e não nas pessoas, o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, traz a salvação para aquele homem. E é por isso que Deus pode dizer ali para o povo que está ouvindo Amós, Deus diz: busque-me e viva. Sabe, o que cura a alma humana é mais do que uma religião, é mais do que buscar por si mesmo fazer o bem. O que cura a alma humana é um contato íntimo, pessoal com o próprio Deus. Porque esse Deus vai nos transformando de dentro para fora, esse Deus vai mexendo no nosso coração, e a partir do momento que Deus mexe, as nossas atitudes vão sendo diferentes, a nossa forma de ser, e nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Não basta apenas buscar as coisas de Deus, é necessário buscar o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, porque é Ele o grande Salvador. E é tão interessante porque Deus diz para aquele povo: busque-me e viva. Ele oferece a si mesmo como grande remédio. Não é 50% dizendo: ó, busque-me e eu faço 50% para vocês, o resto vocês se viram. Ou então, bom, já que Deus é misericordioso, busque-me, 90% eu resolvo, mas 10% você vai ter que correr atrás. Está pensando o quê? Busque-me, 99% eu, Deus, faço, mas 1% eu deixo para vocês. Eu quero dizer o seguinte: se ele deixasse 1% para mim, eu estava lascado. Porque eu sou pecador. Eu disse pela manhã, às vezes a gente faz aquele compromisso dizendo assim, lá na virada de ano: olha, este ano eu vou emagrecer. Chega no final do ano, o que acontece? 3 quilinhos a mais. Este ano eu vou fazer exercício. Chega dia 10 de fevereiro, o que acontece? Nós não conseguimos cumprir nem esses pequenos acordos que a gente faz. Você acha que alguém de nós vai conseguir cumprir o acordo de dizer: eu não vou mais pecar? Eu vou fazer tudo do jeito que Deus gosta? Eu vou caminhar exatamente do jeito que Deus quer? Nós não somos capazes de cumprir. E ainda que Deus deixasse 1% para a gente, nós estávamos lascados. Mas Deus chama a responsabilidade para si, e Ele é poderoso para isso, Ele é Senhor para isso, e Ele tem poder e autoridade para dizer: busque-me e viva. A vida está em Deus, e o próprio Deus veio até nós. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus, Ele desceu, se fez carne, veio até nós para pagar pelos nossos pecados. Então por isso Deus pode chamar essa responsabilidade dizendo: busque-me e viva. Agora, às vezes há algumas distorções acerca do que é buscar a Deus ou do que ter Deus no coração. Mas é tão interessante porque aqui ele traz as consequências práticas daquele que realmente encontrou o Senhor. Quem busca o Senhor
e encontra vida no Senhor, essa pessoa, diz no verso 5, não adore nos altares de Betel, não faça os santuários em Gilgal ou Berseba, pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio, e os de Betel serão reduzidos a nada. Toda idolatria leva à morte. Idolatria é a ideia de que você está adorando alguma outra coisa. Pode ser uma pessoa que foi materializada, a pessoa do presente e do passado, pode ser a si mesma ali no espelho, dizendo, eu sou o cara, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou legal. Pode ser objetos como o poder que o dinheiro traz, pode ser o poder e a influência e assim por diante. Não divida a fé com Deus e alguma coisa. Deus não gosta de uma fé dividida. Deus não gosta de um pé cá e outro lá. Deus não gosta da pessoa que está com um pé em cada canoa. Não divida a sua fé. O que sustenta as nossas vidas é o próprio Deus. Não adore a Deus e o dinheiro. Não adore a Deus e a denominação que você pertence. Não adore a Deus e intercessores humanos. Não adore a Deus e a sua autoimagem, dizendo eu sou o cara. Não adore a Deus e mais nada. Apenas adore a Deus, porque Ele é o único digno da sua adoração. Não adore a Deus e objetos criados por mãos humanas, nada disso. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Qualquer um que se coloque nessa posição, ou seja colocado na posição de mediador, ele é um impostor, porque há só um mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. O que acontecia no meio daquele povo? Eles estavam no culto, louvando, mas subiam em Betel para adorar, pensando assim, bom, vai que a gente está enganado aqui e o outro Deus é mais forte, então a gente se divide, um pouco lá, um pouco cá, está tudo resolvido. E Deus diz, não é assim que a coisa funciona. Adoração exclusiva somente a Deus. E quem busca o Senhor, ele foge, ele renuncia à idolatria. Quem busca o Senhor e encontra a vida, faz o bem e foge do mal. Veja no verso 10, como vocês odeiam os juízes honestos. Esse era o retrato deles, como eles eram antes de Deus, antes de levar Deus a sério. Como detestam os que dizem a verdade, oprimem os pobres e roubam o seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão o vinho delas. Pois eu sei que os seus atos de rebeldia são muitos, e os seus pecados são grandes. Afligem o justo, aceitando o suborno, e não fazem justiça aos pobres no tribunal. Esse é o retrato daquele povo quando estava distante de Deus, quando dizia ter Deus, mas não levava Deus a sério. Agora, olha o retrato daqueles que buscam a Deus, daqueles que andam com Deus. Está no verso 14, façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Olha que coisa. O povo era vida torta, o povo estava desviado, o povo estava seguindo caminhos que não agradavam ao Senhor, o povo estava com tudo esculhambado na sua vida. E Deus diz assim, busque-me e encontrareis vida. Mas essa vida, esse encontro pessoal com Cristo, isso que acontece no íntimo do coração, isso é tão forte, tão poderoso, que traz uma mudança na forma de agir, que traz uma mudança na forma de ser, que transforma a nossa vida por completo e faz com que a gente passe a agir de forma diferente. Por isso Deus diz assim, aquele que de fato busca o Senhor e encontra a vida, ele faz o bem e foge do mal. É impossível converter-se a Deus e não mudar nada. É impossível crer em Deus e permanecer na maldade, praticando injustiça, enganando as pessoas. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. A pessoa pode talvez até ser da igreja, mas não é de Deus. Porque todos aqueles que são de Deus
foram impactados de tal forma pelo Cristo Jesus, que mudou o coração e que vai mudando de dentro para fora. Aquele que era injusto passa a ser justo, aquele que detestava a verdade passa a amar a verdade, aquele que roubava até os indefesos passa a defendê-los e passa a ajudá-los, aquele que era corrupto passa a viver com o que ganha e devolver aquilo que obteve com corrupção, aquele que era rebelde contra Deus passa a obedecer a Deus, e não por obrigação, mas por ter um coração transformado. É impossível ter Deus no coração e não levar Deus a sério no estilo de vida. Busque o Senhor e viva. E outra coisa interessante, quem busca o Senhor encontra vida e é ajudado pelo Senhor. Essa é a enorme diferença. Quem busca o Senhor, quem tem Deus, quem anda com Ele, é ajudado por Ele. Passa a ser cuidado, passa a ser ajudado nas coisas diárias, passa a ter sua direção, passa a ter sua orientação, passa a ter um norte na sua vida, na resolução de problemas, passa a ter princípios, passa a ter valores que norteiam a nossa vida, que nos livram de cair em armadilhas e que nos aproximam do Deus Todo-Poderoso. Passa a contar com a boa mão de Deus, que guia o nosso destino. Há uma diferença muito grande entre a religiosidade vazia e o cristianismo real. A religiosidade vazia quer mudar você de fora para dentro, dizendo: pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, arrume aquilo, corte não sei de que jeito, faz de tal forma, e ele vai tentando resolver de fora para dentro. E o Deus Todo-Poderoso diz: busque-me como tu és, venha do jeito que estás. Ele não diz para aquele povo: primeiro se acerte, se vocês derem prova de que tem 1 ano tentando andar no meu caminho, aí vocês podem me buscar de verdade e vão encontrar vida. Não, se busca Deus do jeito que está, da forma que está, do lugar que está, nas condições que está, e Deus transforma de dentro para fora. É por isso que, diante daquele quadro da mulher adúltera, quando aquela mulher já havia tido vários homens e estava constantemente, ela pega ali em adultério, e todos chegam querendo apedrejar aquela mulher, e os religiosos estão todos ali, fazem aquela bolinha, aquela rodinha em torno dela com pedras nas mãos, e diz: vamos apedrejar, porque ela foi pega pecando, porque ela foi pega em adultério. E Jesus Cristo está ali, e Jesus Cristo diz: Jesus, nosso Senhor, diz que atire a primeira pedra naquele que nunca pecou. E eu tenho certeza que houve uma visitação especial do Espírito Santo, porque eu garanto que em muitos lugares o povo ia jogar pedra achando que nunca tinha pecado, mas naquele momento houve uma visitação do Espírito Santo, e aqueles homens e mulheres que estavam condenando aquela pecadora que foi pega em pecado, aqueles homens e mulheres começam a jogar suas pedrinhas no chão, vão saindo, e aquela bolinha, aquela rodinha vai diminuindo, e daqui a pouco está aquela mulher somente diante de Cristo Jesus e ela, só os dois. Qual era o único que podia tirar pedras? O próprio Jesus, porque ele nunca pecou. E ele diz: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Mas é interessante porque aquele que nunca pecou, ao invés de atirar pedras em nós, ele trata com misericórdia, trata com amor, trata com bondade, restaura as nossas vidas. E ao invés de atirar pedra naquela mulher, Jesus Cristo diz: vá e não peques mais. Você percebe como Jesus, ao invés de querer transformar de fora para dentro, Jesus transforma de dentro para fora. E faz com que aquela mulher tenha uma das experiências mais marcantes da vida dela, o encontro real com Cristo, que lhe perdoa e que diz: vá e viva uma vida nova a partir do momento que você encontrou Cristo. Essa é a diferença. O cristianismo real, o cristianismo verdadeiro, o cristianismo da palavra de Deus diz: odeie o mal
e ame o bem, estabeleça justiça em seus tribunais. Você percebe que não é não praticar o mal simplesmente porque tem uma regra dizendo não pratiquem o mal. É uma mudança de coração. E essa pessoa que antes praticava o mal, passa a odiar o mal e passa a amar o bem. Há uma transformação. Aquele que participava de coisas pecaminosas deixa de participar por amor a Cristo. Aquele que praticava suborno, jogatina, corrupção, deixa de praticar isso, porque agora ele tem Cristo, e ele deixa de praticar, não porque alguém lhe pôs uma regra dizendo não vá, ele deixa de praticar, porque Cristo impactou o coração, Cristo impactou o íntimo do ser, a tal ponto e com tal intensidade, a ponto dele nunca mais querer saber daquelas coisas, ou mesmo quando cai em pecado, ele percebe como eu pude pecar com um Deus que amou tanto e que me perdoou dessa maneira, e se arrepende genuinamente do pecado. Há uma mudança, mas não por obrigação, há uma mudança de coração. A vida de Cristo é implantada na nossa vida. Eu poderia até resumir essa mensagem dizendo que todas as pessoas, até aqueles que aos nossos olhos parecem totalmente distantes de Deus, acumulam pecados, acumulam culpas, mas podem ser restaurados quando se voltam verdadeiramente para Deus. O convite de Deus não é acerte a sua vida para alcançar a Deus por si mesmo, mas sim busque ao Senhor e encontre vida nele. A vida está em Deus, a vida está em Deus. É por isso que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Uma das coisas mais marcantes que eu posso encontrar naquele povo que vivia na época de Amós, comparando com o nosso tempo, é que o povo na época de Amós vivia no tempo da incerteza, a ponto do verso 15 dizer assim: talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão do remanescente do seu povo. Talvez, porque eles ainda não conheciam nada sobre Cristo, e Cristo não tinha vindo, e veio centenas de anos depois, e Deus vai se mostrando aos poucos para aquele povo. Mas nós não vivemos mais no tempo da incerteza, nós vivemos no tempo da certeza. Jesus Cristo veio, e Jesus Cristo veio para perdoar pecados, e agora nós o conhecemos e sabemos que Ele perdoa todo e qualquer pecado, que Ele é capaz de perdoar os mais terríveis pecadores, aqueles que se afastaram por completo, e esse Senhor Jesus Cristo nos dá certeza dizendo: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Creia nesse Cristo Jesus, renda-se a esse Cristo Jesus, entregue toda a sua vida a esse Cristo, entregue a sua vida espiritual, o seu futuro, a sua eternidade, mas entregue a Ele também o seu trabalho, o seu dia a dia, os seus negócios, a sua forma de trabalhar, a sua forma de ser patrão, a sua forma de lidar com as coisas. Entregue-se por completo a esse Cristo e diz: Cristo, faz de mim o que tu queres, eu quero viver conforme a tua palavra, eu quero viver conforme os teus princípios, eu quero viver conforme os teus valores, eu estou buscando o Senhor, e eu quero encontrar a vida que o Senhor disse que eu encontraria se eu buscasse de todo o coração. Vamos orar ao Senhor. Querido e grandioso Deus, o Senhor conhece, ó Deus, cada coração que está aqui. O Senhor conhece, ó Deus, o que se passa no íntimo do ser de cada pessoa.
O Senhor, ó Deus, conhece o passado, conhece o presente. O Senhor sabe, ó Deus, de cada um dos nossos pecados, de cada uma das coisas que nós fizemos que desagradaram ao Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes nós dizemos estar contigo, mas às vezes a gente pratica coisas que não agradam ao Senhor, e trilha caminhos que não honram o teu nome. O Senhor sabe muitas vezes, ó Deus, que nós somos como esse povo de Israel, uma fé dividida, uma fé que está presente nos dias de culto, mas que muitas vezes, ó Deus, pratica coisas contrárias à sua palavra, que muitas vezes, ó Deus, gosta e vive na injustiça, que muitas vezes gosta e vive no pecado e se desvia de ti. O Senhor conhece cada coração, o Senhor é capaz de esquadrinhar cada coração. Por isso nós clamamos e pedimos ao Espírito Santo do Senhor que faça uma visitação especial no meio do seu povo, que esteja, ó Deus, tocando em cada coração, que esteja, ó Deus, transformando de dentro para fora, que esteja realmente desafiando cada uma das pessoas a viver contigo, a buscar a ti com intensidade. Que o Senhor, ó Deus, esteja tirando dos olhos as escamas que não permitem ver a grandeza do teu nome, a grandeza do Senhor. Que cada um de nós possa reconhecer que esse convite maravilhoso veio às nossas vidas, que o Senhor é o grande Salvador, que a vida eterna está em ti, e que o Senhor pede simplesmente que a gente se aproxime de ti, do jeito que a gente está, com os nossos pecados, com a nossa culpa, com as nossas falhas. E o Senhor, ó Deus, levou os nossos pecados naquela cruz. Tira a nossa culpa, tira de cada um de nós, ó Deus, o peso do pecado. Renova o nosso ser, renova o nosso interior, muda o nosso coração, nos ensina a amar a justiça, nos ensina a amar os teus valores, nos ensina a viver em Ivaiporã e em qualquer outro lugar, conforme os princípios e os valores que agradam ao Senhor. Nos ensina, ó Deus, a trilhar o caminho que honra o teu nome. Nos ajuda nessa caminhada, porque nós queremos viver conforme a tua vontade, porque nós queremos levar o teu nome a sério, porque nós queremos, ó Deus, um destino diferente do destino do povo de Israel, não porque nós merecemos coisa melhor, mas porque o Senhor derramou a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça e a sua bondade sobre as nossas vidas. Se tem alguém aqui, ó Deus, que ainda não teve um impacto, que ainda não teve a tua presença, que ainda não teve um encontro real com o Senhor, nós clamamos ao Espírito Santo de Deus, que esteja tocando os corações, que esteja impactando vidas, que esteja transformando, e que a cada dia possamos viver mais para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Que as nossas atitudes sejam dignas de alguém transformado pelo Senhor. Nós oramos, ó Deus, reconhecendo que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ti, que o Senhor é autor da salvação e que as vidas transformadas são obras de arte feita pelas próprias mãos do Senhor. Abençoa cada um, cuida de cada um, sustenta nas tentações, sustenta nas lutas, para que a cada dia possamos viver como alguém que buscou o Senhor e que encontrou vida em ti. Abençoa este povo que aqui está, em nome de Cristo Jesus. Entra em cada família, em cada pessoa que está acompanhando pela internet. Que o teu Espírito Santo esteja visitando os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Amém. Eis-me aqui, prostrado
entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me, enche-me.
ótima semana a todos e que Deus continue a nos abençoar. E domingo que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui para adorar ao Senhor.